E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e o vídeo de hoje é um remake. Eu resolvi fazer uma renovação do vídeo de favoritos de cada gênero que eu fiz, se eu não me engano, em 2020, ali no começo, na volta do canal, no começo da pandemia. Na verdade, primeiro eu fiz o piores de cada gênero e depois eu fiz o favorito de cada gênero. Então sim, vem aí o piores de cada gênero também. E o favorito de cada gênero, ele é tipo uma lista de livros favoritos da vida, mas sem ser tão clichê. Então você divide por gênero, e aí eu coloquei 1 a 3 livros em cada gênero, mais ou menos. Segui um pouco parecido com a lista que eu fiz em 2020. Eu tava olhando a lista de 2020 e eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, eu em 2020 já tinha lido tantos outros livros e eu falei de umas velharias, sabe? Que velha safada! Então tinha muita coisa que eu não falei, até porque de 2020 pra cá eu li eu li mais de 100, devo ter lido uns 130, 140 livros desde o momento que eu fiz essa lista até hoje. Então tem um monte de outros favoritos. É lógico que quem acompanha o canal sempre, todo vídeo, já vai ter me visto falando desses livros, óbvio, porque são livros favoritos, então são livros que eu falo com frequência. Mas ele é um guia prático, tipo assim, eu quero pegar livros bons, são tantas recomendações, eu não sei por qual começar. Começa por esse vídeo. Se você não leu algum desses livros aqui que eu vou falar, você pode pegar pra ler, porque são dicas muito boas, são livros que eu gosto muito de verdade, são livros favoritos, livros que eu não sei se eu vou reler algum dia, porque eu sou um pouco chato com releitura, vocês sabem. Eu, tipo assim, acabei de reler um livro que, sei lá, e eu não relia um livro desde 2017 ou 16, então assim, é raro eu reler livros. Não, mentira, até que eu reli o Fundação, o primeiro de Fundação eu reli ano passado ou retrasado? Eu acho que foi ano retrasado. Enfim. Mas eu não sou uma pessoa de releituras, então não sei se eu vou reler esses livros, mas são livros que eu sempre quero ter na estante, sempre quero lembrar deles, sempre vou pensar neles e vou falar deles, enfim. Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal, por favor, divulga esse canal para seus amigos, manda o link, posta nos stories, posta no seu Twitter, ajuda demais quando vocês divulgam o canal. E obviamente tá rolando ainda Black Friday, então não se esqueça de entrar no nosso canal do Telegram, que o link tá sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Ajuda também muito, vocês ajudam o canal e se ajudam, porque a gente distribui dica ali. E não só na época de grande promoção, mas todos os dias do ano tem novidades, tem preço bom lá no canal do Telegram, então não deixa de entrar lá. Bom, vamos começar então, eu vou começar por sci-fi. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A ficção científica, que é um gênero que eu gosto bastante. Eu li muita coisa nos últimos tempos. E eu escolhi 2 livros, que assim, um é um super clássico e o outro é um livro que eu li mais ou menos em 2020 também, quando eu voltei pro canal. E eu não falei nesse vídeo de favoritos e deveria ter falado, porque ele é um livro que me marcou muito, é um livro que eu tenho muita vontade de reler. Esse eu tenho muita vontade de reler. E se eu não me engano, ele vai virar filme. Eu acho que ele vai virar filme, mas não importa. O primeiro deles é Fundação, e aí eu falo de toda a série, tá? Não só do primeiro livro, mas de toda a série. Eu li os 3 livros, os 3 primeiros livros. Fundação como um todo são 7 livros, mas inicialmente o Asimov, ele escreveu uma trilogia. Então os 3 primeiros livros são os livros da série, e depois ele foi estendendo o universo, porque a galera gostou, bombou e tal, e aí ele escreveu mais outros 4 livros, que eu não li ainda, não sei se eu vou ler, quando eu vou ler, não sei. Tá? Mas eu já li os 3 primeiros e amo todos. E a melhor coisa de todas, que eu já aproveito o gancho aqui pra engatilhar, que Fundação tá disponível no Kindle Unlimited. Se você não é assinante do Kindle Unlimited, gente, essa é a hora. Aquela promoção que a gente ama acabou de chegar, mas ela tá acabando. É R$1,99 por 3 meses. Não é R$1,99 mensais. É R$1,99, você paga na hora que você assina pelos 3 meses. Se você for diluir isso em 3 meses, gente, dá tipo, sei lá, 70 centavos, menos de 70 centavos por mês, pra vocês terem milhares de opções de livros. Eu já falei de vários aqui, eu tenho falado muito recorrentemente de que no Unlimited tenho dado várias ideias, várias dicas de livros que eu já li, de livros que eu quero ler. Já dei muita dica também pelos meus stories, pelos meus reels no Instagram. Dei dica também de como que você consegue navegar lá. Hoje em dia tem uma abinha de novidades, você consegue navegar. Você pode navegar pelo gênero que você quer, dependendo do que você mais gosta. Você pode pegar até 20 livros emprestados ao mesmo tempo. Tem mais de 250 mil títulos em português, mas também tem vários títulos em inglês também, se você fala inglês, ou se você quer praticar o inglês. Eu sempre digo que é uma ótima ideia praticar o inglês
usando o Kindle, porque tem as ferramentas de tradução, tem dicionário, tem sinônimo, enfim, é muito bom. E o melhor de tudo é que você não precisa ter o aparelho Kindle. Eu sempre digo, tem o aparelho Kindle, mas você não precisa ter. Você pode ler no seu celular ou no seu tablet usando o aplicativo Kindle, que é um aplicativo gratuito, tá? Você vai comprar o seu e-book ou você vai assinar o Kindle Unlimited, por exemplo, e escolher os livros que você quer dentro da seleção e eles vão aparecer dentro do seu aplicativo assim, como mágica, tá? Mas essa promoção de Kindle Unlimited é só até o dia 28, então tá acabando. Se você tá vendo esse vídeo do futuro, você perdeu. Mas se você tá vendo esse vídeo nesse momento, no presente, você tem mais alguns momentos, mais algumas horas pra garantir o seu Kindle Unlimited R$1,99 por 3 meses, beleza? E ler Fundação, do Asimov e vários outros que eu já dei várias dicas aqui também. E falando de Fundação, ele é um livro que eu não digo que ele é um livro iniciante, tá? Pra quem tá começando agora em ficção científica, eu não recomendo Fundação. O primeiro livro, ele é mais complicado do que os outros. O primeiro é um pouco mais difícil do que o segundo e o terceiro. Mas pra quem curte política, guerra espacial, um toquezinho de fantasia também, vai adorar essa história, que eu sempre falo muito bem, que eu adoro. Sinto falta de estar no universo de Fundação. E o outro livro de sci-fi que eu não podia deixar de colocar é Recursão, do Blake Crouch. Eu ainda não li o livro novo dele, já li Matéria Escura e li Recursão. Como eu sempre falo, eu gosto muito dos dois, dei 5 estrelas pros dois. Eu acho que eu favoritei os dois também, mas Recursão é o livro que eu mais gosto, porque eu acho que ele é um pouco mais complexo do que Matéria Escura. Embora livros de ficção científica muitas vezes não são tão simples assim, a não ser os livros de distopia, jovem, etc. é outra parada. Eu tô falando aqui de ficção científica um pouco mais adulta ou adulta mesmo. Então sempre tem algumas coisas mais difíceis de você entender, de física, de química, mas aí você ignora, entendeu? Eu era péssimo aluno de física e química, gente. Péssimo. Péssimo, péssimo. Eu não sei como eu me formei no ensino médio, porque eu não lembro de absolutamente nada. Eu lembro de absolutamente nada. Se você me der uma tabela periódica, eu vou achar bonitas cores, aquelas e os desenhos, mas eu sou péssimo, péssimo. Então, assim, eu não tenho nada de diferencial para ler um livro de ficção científica. Eu sou igual a todas as pessoas. Então é muito tranquilo, mas é isso, você tem que ignorar algumas coisas, focar em outras. Eu, por exemplo, foco muito em personagem, né? Foco muito nessa coisa de mundo, mas pouco na coisa da dinâmica física, química, quântica, sei lá do que do livro. E Recursão é um livro que fala sobre viagem no tempo. Então pode ser um pouco complexo, entendeu? Porque as pessoas conseguem viajar no tempo e mudar coisas, mas que essas coisas impactam em muitas outras. Muito parecido com o efeito borboleta, né? Então esse é um livro muito focado nisso. E basicamente você vai ver um policial e uma cientista tentando salvar o mundo e tendo muita dificuldade com isso. Mas é um livro muito bom, gente. Vale muito a pena ler, eu gosto demais. Fantasia. É uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Aí o gênero de fantasia, e da outra vez que eu fiz uma diferenciação de high fantasy e low fantasy, né? O high fantasy é uma fantasia que se passa num outro mundo, né? Tipo assim, não é no mundo que a gente conhece, não é no planeta Terra, não são nos lugares que a gente tá acostumado. E o low fantasy é uma fantasia que se passa dentro do nosso mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare, ele é um mix, né? Porque você tem ali Nova York, né? Você tem os personagens naquele mundo normal, mas depois eles entram em outros lugares e vão parar em Idris e etc. E aí eu, sei lá, se classifica low ou high. Mas, por exemplo, Sarah J. Maas é high fantasy. Harry Potter, por exemplo, é uma low fantasy, né? Porque é uma fantasia que se passa no mundo que a gente vive. Enfim, eu leio muito pouca low fantasy. E nada que tenha realmente se destacado nos últimos tempos, que eu tenha gostado. Por exemplo, ali Nona Casa, da Ali Bardugo, é uma low fantasy. E eu não achei nada demais, então não tem como recomendar aqui. Mas aí, colocando fantasia tudo como high, eu tenho A Guerra da Papoula, que é um livro que eu li esse ano e eu amei, achei incrível. Ele não é um livro jovem, ele é um livro mais adulto, embora ele pareça ser um livro jovem no começo, porque tem toda aquela trajetória, sabe? O personagem que ele não é uma pessoa muito sociável, ele não é popular, ele não tem dinheiro. Ele é aquele cara, que no caso é uma menina, ferrada de grana e tal, uma família escrota, né? Um pouco, como eu já falei, um pouco Harry Potter, essa jornada do herói. Aí ela vai parar numa escola, onde ela vai aprender várias coisas como pra ser, tipo, uma soldada, trabalhar no exército. Mas ela também vai aprender algumas coisas relacionadas à magia através da papoula, através da semente da papoula. Ela se conecta a deuses e ela acaba usando as forças desses deuses na hora da batalha. E depois disso a gente vai chegar na batalha, né? Então, ele é um livro que tem essa similaridade com alguma coisa mais jovem, mas ele é um livro pesado. Eu falo que no final
final ele tem muita violência, muita cena de violência, pesada mesmo, então cuidado, mas é um livro que eu gosto muito, muito, muito. E eu não vejo a hora da Intrínseca lançar logo os 2 outros livros, porque é uma trilogia, e essa trilogia já foi totalmente publicada lá fora, e a Intrínseca trouxe pra cá com um atraso, então eu quero logo que saia o 2º e o 3º, porque eu quero continuar na série. Ou não sei, né, porque vocês sabem como eu sou com continuar em séries. Outro livro que eu trouxe aqui, não preciso dar muito detalhe, já tem um vídeo sobre ele no canal, é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Gosto muito, não li o 2º livro, não tem uma continuação, um 3º livro, né, na verdade a continuação não tem o término dessa trilogia, e também, mesmo que tivesse, eu não sei quando eu leria, porque os livros tem tudo 1000 páginas, parei. O primeiro tem 600 e poucas páginas, mas mesmo assim é muito longo. Também tem essa vibe meio jovem, de fantasia jovem, o menino também, que perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, não tem dinheiro, não sei o quê. Aí ele vai circulando ali, meio como um mendigo e tal, até que ele vai parar nessa escola, onde ele vai aprender muitas coisas, a como ser... E aí ele vai ser aprendiz de feiticeiro, mas assim, tipo, não é... Quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, parece que tá falando de Hogwarts, não é bem assim. Tem umas diferenças bem gritantes, mas é muito sobre isso. E a gente vai acompanhar, nesse primeiro livro, a gente vai acompanhar essa fase de infância, adolescência e começo, ou quase começo de vida adulta. No 2º livro, ele se aprofunda um pouco mais da vida adulta do personagem. E assim, um monte de gente já fala desse livro, já sabe sobre, tem um vídeo aqui, eu já falei que tem um vídeo aqui no canal. Recomendo que assistam, não tem spoiler. É um livro maravilhoso, todo mundo que leu ama. Mas é um livro lento. Entrando em terror... Um espanto. Me faz mal. Eu fiquei pensando assim, eu não sou muito de ler terror. E aí terror também é aquilo, né? O que eu classifico terror? Eu posso classificar terror como um livro que ele não é sobrenatural, ele é um terror assim, tipo Jogos Mortais, sabe? Tipo, que não é um espírito, né? É um cara que ele é um psicopata, embora ele tenha as suas razões, aquelas defendendo Jogos Mortais. É que eu realmente gosto. Mas assim, isso poderia configurar terror? Poderia. Mas eu não sou muito de ler livro assim, né? Quando eu leio uns livros assim, eu acabo configurando mais como, classificando mais na minha cabeça, como thriller, como suspense e tal, né? Então como terror, eu quis pegar alguma coisa um pouco mais gore, né, nojenta. Olha aqui. E aí eu peguei aquele livro que eu sempre falo quando eu falo de livros nojentos, que eu adoro, que é o The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Infelizmente, esse livro não tem em português ainda. Eu não sei por que a Intrínseca não trouxe esse livro pro Brasil, porque a gente já viu 2 livros do Grady Hendrix saindo pela Intrínseca, um a cada ano, eu acho. E esse que é o livro dele que eu mais gosto, que na verdade é o único que eu li, é o meu livro preferido dele. Eu só li esse. Eles não lançaram ainda e eu, caralho, falo desse livro toda hora. Por que não lançam esse livro no Brasil? Vitor acabou de ler também, gostou, pra reforçar o coro comigo. Eu, hein, gente. Mas é um livro muito bom, não é um livro difícil de ler, assim, acho que o inglês intermediário já consegue entender bastante, mas ele conta a história de um grupo de mulheres que moram num subúrbio, sabe? Numa cidade pequena, mas num bairro mais elitizadozinho, embora nem todas elas sejam ricas ou classe média alta, mas elas têm um clube do livro e tem essas coisas de, né, tipo, quem é mais influente, quem é mais importante, quem participa de tudo, aquela coisa toda. E aí surge um vizinho novo no bairro, gato. Ele vai morar na casa da tia que acabou de morrer de forma muito estranha. E esse cara, ele esconde alguns segredos, entendeu? E essa mulher, ela vai começando... A mulher principal, né? Ela começa a suspeitar desse cara. Será que ele é um vampiro? Será que ele é um serial killer? Será que ele é um pervertido? O que esse cara é? Mas tem alguma coisa muito estranha envolvendo ele. Já aviso a todos, dando aviso de gatilho, esse livro tem cena de abuso sexual, então tem que tomar cuidado. Mas é um livro muito divertido. Aquelas, falei de uma coisa pesada. Mas ele é um livro divertido, sabe? Ele é um terror, porque ele é gore, tem cena nojenta de bicho, de sangue, de tripa, de cérebro, etc. Mas ao mesmo tempo ele é engraçado, sabe? Então pra mim ele é um terror engraçado. Eu não diria que ele é um terrir, mas ele é tipo assim, como se fosse Big Little Lies com terror, tá? Ou livros da Liane Moriarty, tipo O Segredo do Meu Marido, só que com terror. Ou tipo Pequenos Incêndios por Toda Parte, só que com terror, tá? Então é tipo isso. Adoro. Aí entrando agora em suspense policial. Policial disfarçado, bonita. Mentira. Também foi um pouco difícil de escolher. Porque, por exemplo, eu coloquei um livro aí que eu não sabia em qual categoria colocar. E eu tinha que colocar nessa lista, que ele não apareceu na última, mas eu não sabia onde colocar. Que é Gente Ansiosa, né? Do Frederick Backman. É um livro maravilhoso, foi meu livro favorito do ano passado. Eu amei esse livro. E ele saiu no ano passado aqui no Brasil também. Fiz um trabalho de divulgação desse livro e tal. Assim, amo. Não vi a série até hoje. Já deixei pra lá. Todo mundo só fala mal, então caguei. Mas eu amo esse livro e eu queria enfiar ele em algum lugar. E fiquei procurando e tal. E aparentemente ele é classificado como um livro de suspense. Porém, ele entra em outras categorias. Como, por exemplo,
saúde mental, etc. Mas enfim, eu até quis colocar esse livro aqui porque ele é um livro de suspense, entre muitas aspas. Ele tem uma investigação policial, né? É um livro que fala sobre uma investigação policial envolvendo um sequestro de um apartamento e pessoas que estavam visitando esse apartamento pra comprar foram feitas de refém. Só que ele é um livro engraçado e ele é um livro reflexivo. Então ele é um livro que você vai rir, você vai chorar, você vai pensar, pelo menos eu gosto muito, 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 muito desse livro. Eu amo demais, real, assim, sem a menor vergonha de dizer. Não é um livro, guilty pleasure, não sei o que. Não, eu amo mesmo. Recomendo esse livro, já falei dele muitas vezes aqui no canal. E eu acho que ele é um suspense leve, entendeu? É um suspense que, se você gosta de suspense, você vai curtir. Se você gosta de essas pautas de saúde mental, você vai curtir. Se você gosta de uma coisa mais engraçada, mais comédia, você vai curtir. Então, enfim. Outro livro que eu trouxe pra essa lista, né, de thriller e suspense, policial, etc. É um livro que não tem em português ainda, infelizmente. Também já falei desse livro várias vezes aqui no canal. Você vê que as editoras, elas não me assistem. Isso é um fato, as editoras não me assistem. Que é The Flight Attendant. Esse livro é incrível. Ele gerou uma série, né, da HBO, que também chama The Flight Attendant. E eu acho o livro, assim, muito superior à série, sabe? A série eu achei bem caída, já falei que eu abandonei no 3º ou 4º episódio, eu acho, da primeira temporada. Achei realmente uma grande bobajada. E o livro é infinitamente superior, que ele conta a história de uma mulher, que ela é comissária de bordo numa empresa grande americana, e ela tá em algum lugar, acho que ela tá em Bangkok. Durante a viagem, ela acaba tendo um flerte com o cara da primeira classe, ou da classe executiva, né? Essa mulher, ela sempre tem uns flertes, ela sempre fica muito bêbada, muito doida nas viagens e tal, pega um monte de gente, ela curte a vida doidada dela. Ela tem tipo uns 40 anos de idade, e ela curte a vida adoidado. E ela conhece esse cara, que é um gato, parece ter dinheiro. Ela sai, pega o telefone dele, encontra com ele em Bangkok, transa com ele, passa a noite bêbada com ele e tal, transa com ele. Quando ela acorda no dia seguinte, pra ela pegar o voo de volta, ela acorda do lado dele e ele tá assassinado do lado dela. E aí, o que ela faz, né? Porque ela não sabe, ela não lembra de nada, ela não lembra nem direito como que foi a noite, ela apagou de tanto bêbada que ela tava. Ela não sabe se ela foi drogada, ela não sabe se ela tava bêbada normal, ela não sabe se ela matou o cara, se alguém matou ele, se alguém tá vendo, se alguém não tá. O que ela faz? E ela decide fugir da cena, porque ela também descobriu que Bangkok é um lugar que as pessoas vão presas e são mortas, né? São assassinadas na prisão, principalmente mulheres e tal. Tem uma coisa muito ruim relacionada a mulheres nesses lugares. Então, enfim, ela decide que a melhor coisa a fazer é entrar no avião e ir embora, deixar tudo pra lá e vamos ver no que vai dar. Porém, tem câmeras e coisas, etc. A gente já imagina, né? Mas é um livro muito legal. Eu fiquei muito aflito esse livro inteiro, muito agoniado, muito angustiado, querendo ajudar a personagem, querendo que ela fizesse coisas que eu mandasse ela fazer. Então é um livro que eu amei muito, muito ler. Eu fico muito triste desse livro não ter em português. E por último, nessa mesma lista, eu ia falar de O Impulso, né? Eu não preciso entrar em muitos detalhes, eu adoro esse livro, né? Aquela coisa de mãe que tem uma filha que é muito estranha, e aí essa filha tem ciúme do pai com a mãe tem ciúme da filha com o pai, mas a menina é super pequena, gente. Ela tem problema desde que ela nasceu, ela tem dificuldade de ter uma relação com essa menina, ela não queria ser mãe, ela engravidou pra agradar o marido, e ela começa a viver uma vida de tipo, eu não sei se eu gosto da minha filha, e eu não sei se a minha filha é uma criança normal, entendeu? Então é um livro sobre isso, é um livro muito, muito bom, muito rápido de ler, você lê em um dia, 2. E eu já falei 1000 vezes sobre esse livro, sou apaixonado. Drama. Cadê sua mãe? Aí eu criei essa categoria não existia no outro. Eu não quis agrupar tudo em romance, porque assim, gente, romance, muito assim, amplamente, é qualquer livro de ficção num geral, sabe? Não é sobre isso. Quando eu falo de romance, eu tô falando de romance romântico. Então eu tô falando de casais, amores, etc. E tem alguns livros que não são sobre isso, né? Eles são romances nesse gênero grande, abrangente, mas eu acho que eles são mais dramas familiares e tal, do que romances românticos. Aí você não me afronte, não! Sou fofoqueira mesmo! Então de drama, eu resolvi trazer Tudo é Rio, da Carla Madeira, maravilhosa, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ele, vai lá ver, não tem spoiler, eu acho que no final eu dou spoiler, mas eu aviso, então pode assistir de boa. Sou apaixonadíssimo por esse livro é, assim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, um dos melhores livros nacionais que eu já li na minha vida, é muito, muito, muito bom. Com certeza ele deve aparecer na minha lista de favoritos do ano. Eu ainda não sei qual é meu livro favorito do ano, ainda não parei pra pensar quem vai ficar em primeiro lugar, segundo, terceiro, então, mas ele provavelmente não, com certeza ele vai entrar no top 10 do ano, ainda não sei onde, mas vai entrar, então pode pegar a dica que é muito boa, super tranquilo de ler, parece uma novela da Globo, então não tem, não sei se vai entender, vai sim. Outro livro que eu também li esse ano, que também vai aparecer na minha lista de favoritos, com certeza, é A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que a gente não sabe quem é, que também tem um vídeo aqui no canal. Tem um vídeo de Amiga Genial e tem um vídeo sobre a Helena Ferrante, dá pra vocês,
Tem muitos vídeos, né, gente? São muitos anos fazendo isso, então tem muitos conteúdos aqui no canal. Vocês podem entrar mais e se aprofundar mais lá, mas enfim. A Amiga Genial é o primeiro livro de uma tetralogia, são 4 livros. Cada livro conta a história daqueles personagens durante uma fase da vida deles. Então o primeiro livro é durante a infância e adolescência. Eu ainda não li os outros 3, quero muito terminar essa série o mais rápido possível. Vai acontecer, vai acontecer. E esse livro conta basicamente a história de 2 meninas. Elas são muito amigas desde criança, mas elas também são um pouco... Elas são amigas e rivais, ao mesmo tempo, igual a novela. Elas são amigas, mas elas competem muito entre si pra ver quem vai ser a melhor aluna, quem vai namorar com o melhor cara, quem vai ter o melhor emprego, quem vai ganhar mais dinheiro, quem vai ser mais influente, quem é mais legal, quem é mais bonita, tudo isso, sabe? Que é uma coisa que eu acho que é muito inerente, às vezes, à infância da gente. Acho que a gente acaba criando essas competições na nossa cabeça e depois a gente começa a entender que é uma grande bobageira, né? É normal. Então é um livro que é muito, muito realista sobre infância, sobre adolescência e sobre vários outros problemas. São várias famílias, tretas e brigas e, assim, tiro, morte. Tem muita coisa boa nesse livro. E por último, nessa categoria drama, eu resolvi trazer A Palavra Que Resta. Esse é um livro do Stênio Gardel, que é um livro que eu também não digo que ele é um livro fácil de ler. Ele é um livro muito curto, ele tem tipo 160, 170 páginas. Eu li ele bem rapidinho, mas ele tem uma escrita um pouco mais... como é que eu vou dizer? É muito um fluxo de consciência livre, assim. Você tem, tipo... Você quase não tem pontuação, você quase não tem parágrafo. É tudo bem mix, tudo bem jogado ali. Então você tem que ter um tempo pra prestar atenção e entender quando muda de um diálogo pra uma narração, uma descrição qualquer de algum lugar e tal. Então isso é um pouco confuso, mas eu sempre digo que depois de um tempo você consegue se acostumar. Mas toda vez que eu falo desse livro pra alguém e recomendo esse livro... e dou a sinopse desse livro pras pessoas, todo mundo fala, caralho, eu estou arrepiado, esse livro maravilhoso. Porque, eu já falei, né, a história de um senhor de 70 anos que decide aprender a ler aos 70 anos pra ler uma carta que ele ganhou na adolescência, quando ele tinha um relacionamento, um romancezinho escondido com um menino vizinho dele na roça, né? Ele trabalhava na roça com a família, ele era super humilde, e ele ganhou essa carta desse menino, esse menino sumiu, nunca mais ele encontrou esse menino a vida inteira, e ele nunca teve coragem de pedir pra ninguém ler a carta pra ele, e ele é analfabeto. Então ele passou a vida inteira sem saber nada do que aconteceu, só depois de muito, muito idoso que ele decide aprender a ler pra poder ler essa carta que ele ganhou quando ele tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos de idade. Não tem o que falar, não tem o que falar. É igual, então não tem o que falar. Aí sim chegamos em romance, né? Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Que aí eu queria uma coisa um pouco mais... embora eu vá falar de um livro aqui que ele tem romance, mas ele também tem drama. Mas tá tudo certo, eu adoro um drama. O primeiro, obviamente, eu fiquei até impressionado como esse livro não tava na minha lista de 2020, porque eu li esse livro em 2016, e É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu acabei de fazer uma releitura e continuo amando esse livro, que ele é um livro focado num relacionamento abusivo, e você vai ver a mesma personagem em relacionamento com 2 pessoas diferentes. Ela tem um relacionamento com esse cara, que é um neurocirurgião, e... ao longo desses tempos que ela tá com esse neurocirurgião, ela vai lembrando da vida dela quando ela era adolescente, que ela tinha um namorico com um garoto que fugiu de casa e morava escondido numa casa abandonada perto da dela. Então, você vai meio que acompanhando esses 2 romances, né? Em 2 momentos diferentes da vida da personagem. E você vai entendendo como que um relacionamento abusivo ele vai se construindo. E ele é muito lentamente. E, obviamente, hoje, né? Eu tava até comentando isso quando eu fiz a releitura. Hoje, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, inclusive de leitura, mas de vida também... Quando eu leio esse livro hoje, eu vejo na hora, na cara, todos os sinais de que vem aí um macho escroto. Mas quando eu li esse livro em 2016, eu ficava o tempo inteiro pensando, não, eu acho que eu perdoaria. Não, tudo bem, perdoaria. Não é nada demais. Não, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Até que chega um momento, né, que as coisas começam a fazer sentido. Mas hoje eu já sou um pouco mais, eu acho que, treinado pra essas coisas, sei lá, não sei. Mas eu gosto muito, acho muito bom, acabei de fazer um vídeo sobre, mas esse vídeo tem spoiler. Tem um vídeo aqui no canal sem spoiler, quando eu li esse livro lá atrás, e tem um vídeo da releitura com spoiler. E aí eu resolvi colocar um romance um pouco mais leve, Uma Água com Açúcar, e coloquei A Hipótese do Amor, né, da Ellie Hazelwood, que é um livro que eu também li esse ano. Gostei muito, ele não entrou como favorito da minha vida, mas eu dei 5 estrelas, gostei muito do livro. Mas eu quis trazer pra essa lista uma coisa um pouco mais de boa. Embora esse livro tenha um momento meio crítico de coisas pesadas,
Ele, 80% desse livro é muito leve, muito tranquilo de ler, engraçado, divertido, gostoso, né? Conta a história da menina que começa a fingir um romance com um cara que é professor na universidade que ela trabalha, né? Que ela estuda, sei lá, que ela faz, tá fazendo o doutorado dela. Ele é um professor de doutorado, mas ele não é professor dela. Mas eles começam a ter um mini relacionamento e esse cara é muito mal visto pelos outros alunos, porque todo mundo acha ele um babaca. E aí coisas vão acontecendo, né? Aquela coisa de relacionamento falso que se torna verdadeiro, né? Eu acho que absolutamente em todos os casos isso acontece. Então é divertido, é engraçadinho, é fofo, tem cena de sexo. Ele tem essa coisa sexy, entendeu? Ele é muito sarado, o pinto dele é muito grande. Desse tamanho. Então, se você quer ler uma coisinha assim, você pode ler uma coisa mais pesada ou uma coisa mais leve. E aí eu trouxe uma categoria, que eu também já trouxe da outra vez, que é de contemporâneo. É inovador e revolucionário. Mas contemporâneo jovem. É uma pataquada sem tamanho, mas durante aquela meia hora cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. Então é ou o que a gente chama de YA contemporâneo ou New Adult, né? Então são livros que normalmente são de romance, mas jovem, focado em personagens jovens, adolescentes, ou ali no comecinho da fase adulta. Só que ultimamente, principalmente nos últimos anos, eu tenho lido muito pouco disso. Principalmente coisas que eu realmente goste, ame. Então tem muito pouca coisa. Eu trouxe 2 aqui que eu acho que se encaixam nessa coisa de gostei muito, mas realmente são raridades. O primeiro é Heartstopper. Eu li os 3 primeiros volumes. Eu adoro, acho fofo, gostoso. Não é uma coisa que vai mudar a sua vida. Não é... É uma história em quadrinho, bom lembrar, né? Porque acho que tem gente que pode não ter lido. É uma história em quadrinho, não é um romance, né? Então ele é fofo, mas ao mesmo tempo tem, pra mim, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de romances, livros, ficção, romances normais. Eu não sou muito um leitor de quadrinho, porque eu sinto falta de profundidade. Então eu acho que eu amaria Heartstopper 20 vezes mais se fosse um romance, né? Um romance não romântico, romance... Tá, enfim. Mas adoro, acho fofo, acho gostoso. Acho que quem gosta de livro jovem, de literatura LGBT e ou já conhece ou não conhece ainda, não costuma consumir tanto história em quadrinho, acho que vai curtir. É uma boa entrada. E por último, eu trouxe ela mesma, Colleen Hoover de novo. E eu trouxe o Até o Verão Terminar. Esse é um livro que eu li assim que saiu lá fora e ele conta a história de uma menina que tem a mãe dependente química, alcoólatra, acho que ela também usa drogas, enfim. E aí a mãe morre, se eu não me engano, a mãe morre. E ela morava com a mãe, tipo, num trailer, sabe? Uma vida extremamente precária, muito ruim. A mãe gastava tudo que ganhava em bebida, em droga, etc. Escondia da filha. A filha não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Era uma vida péssima. E aí, essa mulher morre. E aí, ela ainda tem uns 16 anos de idade, por aí, 17. E aí, ela vai morar com o pai. E o pai, ele é um cara que tem uma qualidade de vida muito melhor, né? E ela vai passar esse tempo com o pai, até mais ou menos ela se estabilizar, arrumar um emprego, né? Ficar independente, poder sair de perto do pai. Ela vai conhecer a família do pai. E ela vai conhecer outras pessoas que moram naquele lugar, que é um lugar de uma classe social muito além da que ela tá acostumada a viver. Então é muito interessante porque eu achei, assim, esse livro traz a questão do alcoolismo de uma maneira eu achei muito bem escrita, nem parecia um livro da Colleen Hoover quando eu comecei, porque é realmente pesado esse começo mesmo dela, né, sofrendo em casa. Depois ela tendo que se adaptar a essa nova família, a esse novo lugar, a esses novos costumes, e obviamente ele tem um romancezinho, tem alguma coisa ali. E eu gosto muito desse livro. Não é nada que vai mudar a sua vida, não é nada que vai, meu Deus, esse é o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Não é, longe disso. Mas é um livro muito gostoso. Colleen Hoover, eu acho que ela sabe escrever muito bem. Eu gosto muito da escrita, tem gente que não gosta. Eu gosto muito. E eu acho que ela sabe escrever pro jovem, sabe? Embora ela ultimamente tenha preferido escrever para um público mais adulto, o que eu gosto, porque eu também gosto de ler livros mais adultos, mas esse livro ele tem muito uma vibe jovem, sabe? Ele é um livro que funciona muito bem como um New Adult. Eu não sei se eu diria ele como um YA, né? Como um livro jovem adulto, que é ali pra uma galera de 13 a 16 anos. Eu acho que ele é mais um New Adult ali, 17, 18, 19 anos. Mas é isso, eu tenho 33 e eu gostei do livro, né? Então... Bom, é isso, essa foi a minha lista. Eu espero que vocês gostem dessa lista. Espero que vocês já tenham lido livros dessa lista pra vocês me contarem se vocês concordam comigo. Se não concordam, peço que não tumultuem aquelas. Mas me conta aqui embaixo se vocês não leram alguns desses, que eu quero saber quais que vocês ficaram mais empolgados pra ler. E também, se você quiser fazer a sua lista aqui nos comentários, eu vou adorar, porque aí eu pego um monte de dica de vocês também. E aí, quem sabe, daqui a pouco eu não tô lendo o favorito de vocês também, beleza? E não esqueçam que em breve sai o vídeo falando dos piores livros de cada gênero, que eu sei que vocês vão estar muito animados
pra assistir esse. Eu vou falar mal de um monte de livros que você já sabe mais ou menos quais que devem ser. E também não esqueçam da Black Friday, não esqueçam de entrar no Telegram, de ajudar o blogueiro que você gosta, que trabalha com isso, que vive disso e que tá o tempo inteiro falando de livros aqui na internet, beleza? E também ajuda a outra gay que edita e ajuda a produzir o canal. Então, por favor, ajude a gente entrando no canal do Telegram, beleza? E comprando usando o nosso link. Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Toda hora eu falo isso. Beijo. Tchau, tchau.